Então, onde eu estava? Eu estava falando que hoje, infelizmente, nós temos vivido em uma geração que as pessoas... Oi. Uma retrospectiva. Tá, eu comecei falando Marcos, capítulo 6, a partir do verso 1 ao 6. Lá Jesus, tinha ido à sua cidade operar maravilhas, operar milagres, assim como em todos os lugares. Porém, chegando lá, não pôde, por causa da familiaridade que o povo tinha com ele. Aí a pergunta que eu faço para você que está em casa, e que eu fiz para o pessoal que está aqui: vocês são familiarizados ou vocês são íntimos de Jesus? Fechou? Marcos 6, do 1 ao 6. Foi? Aí. Então, e se a gente for parar para perceber, como hoje o povo está familiarizado com esse nome, a gente olha o seguinte: se a gente pegar e estiver andando na rua, e a gente vê um carro passando com um versículo, ou com um adesivo de uma cruz, isso nos leva a quem? A Deus, nos leva a Jesus. Se a gente olha pessoas com camisa cordeiro, leão, com alguma coisa assim, a gente leva o quê? A Jesus. Devido a essa pandemia, devido a tudo isso que aconteceu, as igrejas tiveram que fechar as portas. Mas através da live, ela teve um alcance ampliado. Ou seja, pessoas que antes não ouviam a palavra de Deus, não podiam estar aqui presencialmente por conta de um serviço ou por conta da distância, hoje estão acompanhando. E isso é bom, porque a gente está cumprindo aquilo que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porém, acontece que muitos de nós que ouvem as lives, ouvem a mensagem de Deus, não tem guardado aqui dentro. A gente está apenas se familiarizando com o nome de Jesus. E a familiaridade, ela nos deixa cego e nos deixa surdo para o sobrenatural. Pode vir Jesus pessoalmente aqui, mas a gente vai estar vendado, a gente não vai conseguir ver as maravilhas que Ele tem feito. E pelo contrário, quando as coisas ruins acontecem, aí a gente se lembra dele e o culpa. Só que em contrapartida da familiaridade, existe a intimidade. E gente, nossa, a intimidade é sensacional. A intimidade, quanto mais perto você está de Jesus, mais próximo você quer estar com Ele. Mais fé você tem, a sua fé é aumentada. Sabe? Se a gente for olhar os evangelhos, a gente percebe isso nos discípulos. Quanto mais tempo eles estavam com Jesus, mais eles queriam estar com Jesus. Mais tempo eles ansiavam por estar com Jesus. E é interessante da intimidade, que a intimidade, ela gera valor. A intimidade gera valor. Quando você tem intimidade com alguém, você valoriza essa pessoa. Estou enganado ou não? Ou seja, eu sou íntimo da minha mulher. Eu valorizo ela, assim como ela me valoriza. Não existe um preço que eu possa mensurar o que ela vale para mim. É a mesma coisa com a intimidade com Jesus, com a intimidade com Deus, sabe? Só que a intimidade, pessoal, ela requer tempo de qualidade. Ela requer tempo a sós. Ela requer aquele tempo onde você conta os seus segredos para Ele, e Ele vai contar segredos para você. Coisas que Ele não vai revelar aqui, Ele só vai revelar no secreto, na sua intimidade. E é interessante que, se a gente for olhar no Evangelho de Mateus, deixa eu abrir aqui, capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: e quando orar, não seja como hipócrita, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas você, quando for orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que vê que está em oculto, e o teu pai que está em oculto vai te recompensar. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você frequentou o secreto hoje? Você que está em casa, você tirou um tempo para poder falar com Jesus? Você que, devido a essa pandemia, devido a tudo isso que está acontecendo de quarentena, você que está ficando bastante tempo em casa, você está aproveitando esse momento para ter uma intimidade a mais com Jesus? A intimidade precisa ser valorizada. Eu já disse isso aqui quando eu falei sobre lugar secreto, umas 2 mensagens atrás. Essa é a chave, é o essencial, sabe? Só que existe uma sentença para quando você não tem intimidade com Jesus, que é muito sério.
que está em Mateus 7. Jesus está terminando o Sermão da Montanha. Se você não leu o Sermão da Montanha, pega lá Mateus do 5 ao 7, lê inteiro, sensacional. E no final, a partir do verso 21 até o 23, ele diz assim, prestem bem atenção. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Gente, agora, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Vou ler de novo, 22 e 23, para vocês pegarem bem. Quando eu li, levei um choque. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Gente, pega só. As pessoas familiarizadas com Jesus falam sobre Jesus, mas não falam com Jesus. Jesus está dizendo aqui mais ou menos o seguinte, traduzindo. Cara, que bom que você sabe que o meu nome tem poder. Que bom que você orou no meu nome, pessoas foram curadas. Que bom que você expulsou o mal, expulsou demônios. Só que a gente não tem relacionamento. A gente não tem intimidade. Talvez a gente esteja anos na igreja. Talvez a gente até nasceu num lar cristão. Só que apenas fala de Jesus. E não fala com Jesus. Aí eu vou ler o 21 novamente. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deixa eu te perguntar o seguinte, como fazer a vontade de alguém que você não conhece? Como fazer? Se você não tem relacionamento, se você não tem intimidade, como você vai fazer a vontade? Você é apenas uma pessoa familiarizada com Jesus. Não adianta nada a gente falar de Jesus e não falar com Jesus. Precisa ter um equilíbrio. Temos que falar sobre Ele, mas temos que falar com Ele. Senão de nada vai valer. Senão vai chegar no final e Jesus vai olhar para a nossa cara e vai falar, Alisson, eu não te conheço. Raimundo, eu não te conheço. Não tem nenhum Raimundo aqui, eu estou dando exemplo. Pedro, eu não te conheço. Sam, eu não te conheço. A gente está apenas falando. E se a gente for olhar lá, em 1 João. Deixei tudo marcadinho aqui. 1 João 2, 4 e 5 diz. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E no capítulo a seguir, capítulo 3, versículo 6, está escrito, qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não viu nem conheceu. Ou seja, não tem relacionamento. É apenas familiarizado com Jesus. Aí eu faço a pergunta que eu fiz no início. Você é familiarizado ou você é íntimo de Jesus? Como eu disse, eu fiz essa pergunta na célula. Através do vídeo chamado, perguntei, e aí pessoal, vocês são familiarizados ou vocês são íntimos de Jesus? Aí o pessoal falava, tô 60-40, mas não vou falar qual. Tô 50-50. Ah, eu tô 70-30. E eu faço hoje essa pergunta. Nós temos sido mais familiarizados ou temos sido mais íntimos? Nós temos falado mais dele e não falado com ele? Como tem sido a nossa atitude nesse tempo de pandemia? Nesse tempo onde as pessoas estão em pânico, as pessoas estão com medo, não sabem o que vai acontecer, porque todo dia é uma notícia ruim que chega. Estamos buscando refúgio no Senhor? Estamos orando
falando com Ele. Talvez você esteja pensando, legal, Alisson, você falou o que é intimidade, você falou o que é familiaridade, mas como eu posso mudar isso a partir de amanhã na minha vida? Frequente o secreto. Começa amanhã. Tem um estudo que diz que quando você ouve algo, se você não colocar em prática nas próximas 48 horas, você não vai fazer. Então amanhã é o momento. Acorda uns minutos antes. Fala com Ele. E oração não é monólogo, gente. Não é só você falando, não, pelo amor de Deus. Você vai falar e Ele vai te responder. Basta o seu coração estar alinhado com as vontades dEle. É isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Intimidade, não familiaridade. Pois a gente leu ali em Mateus, que quem é familiarizado, no final, Jesus vai dizer simplesmente que não conheceu. Você que está aí na sua casa, eu te faço esse convite, eu te encorajo a ter um relacionamento mais profundo. Não se acostumar com o superficial, não se acostumar com um raso, mas desejar mergulhar, até você perceber que as suas vontades sumiram. E daí você só vai depender dEle. E cada vez mais você vai se tornar semelhante a Ele. Cada vez mais você vai se tornar uma cópia dEle. É isso que é ser cristão. Pequenos Cristo. Então eu me incluo nessa. Eu tenho falado bastante de Jesus, mas eu tenho que falar também com Jesus. E eu quero orar por você que está aí na sua casa. Eu quero orar por você que está aqui. Gostaria que você fechasse o olho. Vocês que estão aqui, fechassem seus olhos. Que vocês fizessem essa análise interior. Como tem vivido, como tem sido a sua relação com Jesus? Tem sido como os discípulos? Que quanto mais próximo, mais quer? Ou tem sido como apenas falando, apenas cantando louvores, apenas orado pelas pessoas, mas não tem frequentado um relacionamento com Ele? Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Não queremos ser simplesmente familiarizados com Jesus, mas desejamos, ansiamos por ser íntimos dEle. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que a nossa intimidade venha chegar num nível que vai além da nossa compreensão, que vai além daquilo que nós imaginamos. Que dessa forma a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Que a gente possa entender que não é pelo nosso querer, mas sim é pela sua vontade. Que possamos ser íntimos ao ponto de ser idênticos. Sermos semelhantes, sermos uma cópia de Jesus. E que através das nossas vidas, nós podemos alcançar mais vidas, transformar mais vidas. Pois as pessoas vão ver que a gente só não está falando, mas também estamos tendo uma mudança interior, Pai. Declaramos isso no nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Te agradecemos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.